Oi, boa tarde. Esse aqui é o exercício 16, referente ao roteiro de estudo 11 do professor Fábio Teixeira. Nesse exercício 16, ele está falando sobre o funcionamento do GPS e aí cita um satélite de GPS que está orbitando com um raio de 27 mil quilômetros, com uma distância de 27 mil quilômetros até o centro da Terra. E esse satélite aqui, responsável por esse GPS, ele tem um período de órbita, ele dá uma volta completa a cada 12 horas. No item B, ele fala sobre os relógios que vão estar dentro desse satélite. O que vai acontecer com esses relógios? Eles vão ser afetados por dois fenômenos. Um desses fenômenos é a relatividade restrita, e o outro fenômeno que pode afetar o relógio que está dentro de um satélite é o fenômeno da relatividade geral. E ele diz para a gente o que esses fenômenos fazem. A relatividade restrita vai ter o efeito sobre o relógio dentro do satélite de atrasar o relógio. Ou seja, vai se passar 1 hora e ele vai marcar como se só tivessem se passado 50 minutos, por exemplo. Já a relatividade geral, ela vai ter o efeito de adiantar o relógio. Por exemplo, quando se passou 1 hora, esse relógio vai dizer que se passou 1 hora e 10 minutos, exagerando um pouco o efeito. Então, o relógio do satélite vai estar sujeito a esses dois efeitos. Um vai estar adiantando e o outro vai estar atrasando. E aí tem um gráfico que mostra como se comportam esses efeitos. Pegando um exemplo aqui no gráfico. Deixa eu ver, esse aqui. Quando um satélite estiver a uma distância de 19 mil quilômetros até o centro da Terra, devido à relatividade restrita, esse relógio ele vai atrasar de menos 1,2, ou seja, vai atrasar de 1,2 vezes 10 a menos 10 segundos. Então, para essa distância, o atraso seria de 1,2 vezes 10 a menos 10 segundos. Já por causa da relatividade geral, quando o satélite estiver aqui a essa distância do centro da Terra, o relógio vai adiantar de 5 vezes 10 a menos 10 segundos. Só que esses dois efeitos acontecem ao mesmo tempo. Não tem como o relógio adiantar e atrasar ao mesmo tempo. Então, o que no fundo vai estar acontecendo? Quando o relógio adianta de 5 e atrasa de 1,2, 5 menos 1,2, esse relógio vai estar adiantando de 3,8 vezes 10 a menos 10 segundos. Ou seja, o efeito que adianta o relógio está superando o efeito que atrasa o relógio. E com isso o relógio vai adiantar dessa quantidade aqui. E aí o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a distância até o centro da Terra. A gente vai procurar a distância aqui nesse eixo X, tal que nessa distância, esses dois efeitos, eles se cancelem, eles se compensem. Ou seja, se o efeito da relatividade geral adianta o relógio de 3 segundos, o efeito da relatividade restrita atrasa esse relógio de 3 segundos. E aí, adianto de 3 com atraso de 3, no fundo esse relógio nem adianta nem atrasa. Os dois efeitos se cancelam. Então, a gente vai ter que procurar nesse gráfico para qual distância os dois efeitos têm o mesmo módulo para poder os dois efeitos se cancelarem. Então, eu vou apagar aqui essa bagunça que eu fiz. Vamos analisar como que os efeitos de relatividade estão variando. O efeito de relatividade restrita, ele está variando, olha, de menos 3,5 aproximadamente até menos 0,8. Já a relatividade geral está variando de 0 até, vou colocar aqui 5,8. Você percebe que essa relatividade restrita, ela nunca é menor que 3,5? Então, aqui, acima do 3,5, não tem como a relatividade restrita compensar. Se a relatividade geral estiver adiantando de 4, não tem como a relatividade restrita compensar, porque essa relatividade restrita, ela nunca chega a valer menos 4. O gráfico vem só daqui para cima.
Então, dessa reta azul que eu tracei para cima, o módulo da relatividade geral sempre é maior que o módulo da relatividade restrita. Então, não tem como eles se compensarem, não tem como eles se cancelarem e a soma dos dois efeitos é zero. Então, dessa distância aqui do raio da Terra para cima, não tem como esses dois efeitos se cancelarem, porque o módulo da relatividade geral sempre fica maior que o módulo da relatividade restrita. E por que essa é uma informação boa de tirar do gráfico? Porque aí a gente não precisa analisar essa parte do gráfico. Porque aí a gente sabe que nessa parte do gráfico os dois efeitos não se cancelam. E aí sobra só esse trecho do gráfico para a gente ter que analisar. A gente descarta um bom pedaço. Então, agora vamos analisar trecho a trecho. De 6 a 7, de 6.000 a 7.000 quilômetros até o centro da Terra. A relatividade restrita, nesse intervalo, está variando de menos 3,5 a 3. Já a relatividade geral está variando, nesse trecho, de 0 a 1. Ou seja, os módulos não estão iguais, os módulos estão bem diferentes. Então, aqui nesse intervalo não tem como elas se cancelarem. Vamos analisar agora de 7 a 8. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. De 7 a 8, vezes 10 a terceira quilômetros, a relatividade restrita vai variar aqui mais ou menos de menos 3,2 até menos 2,5, mais ou menos. Não, isso aqui parece mais que 2, bem mais que 2,5, né? Vamos botar menos 2,8, porque está mais perto do 3 do que do 2. Então, nesse trecho aqui de 7 a 8, a relatividade restrita está indo de menos 3,2 a 2,8. Já a relatividade geral está indo de 1 a 2. Ou seja, os módulos não casam de novo, não tem como um cancelar o outro, porque o módulo da relatividade restrita vai estar maior. Vamos para o próximo trecho, vamos para o de 8 a 9. De 8 a 9, deixa eu trocar a cor da caneta. De 8 a 9, a relatividade restrita vai estar variando aqui, olha, de menos 2,8 até menos 2,5, aproximadamente. Esses gráficos que tem pouca linha, às vezes é difícil da gente ver o valor certo. Já a relatividade geral, ela vai estar variando, olha, de 2 a 2,5. Eu acho que a gente encontrou um ponto em que elas são iguais. Então, vamos olhar aqui exatamente na distância 9. Na distância 9, a relatividade restrita está valendo menos 2,5 e a relatividade geral está valendo 2,5. E eu vou ver depois do 9 o que acontece. Depois do 9, de 9 a 10.000 quilômetros, a relatividade restrita vai variar de menos 2,5 até uns menos 2,2 e a relatividade geral vai variar de menos 2,5 a 3. Então, daqui para frente, olha, o módulo da relatividade geral vai começar a ultrapassar o módulo da relatividade restrita. Então, realmente é esse ponto aqui que eu circulei, é esse 9. Então, quando a distância até o centro da Terra vale 9 vezes 10 ao cubo quilômetros, a gente tem que o efeito devido à relatividade restrita está sendo de atrasar o relógio, então está sendo negativo, e está sendo de 2,5 vezes 10 a menos 10 segundos. E para essa mesma distância, devido à relatividade geral, o relógio adianta de 2,5 vezes 10 a menos 10 segundos. Então, de acordo com esse gráfico, quando a distância do satélite até o centro da Terra for essa aqui, esses dois efeitos se cancelam. Então, primeira resposta. Qual é a distância do centro da Terra, R? Então, vamos lá. De acordo com o gráfico,
a distância é R igual a 9 vezes 10 ao cubo quilômetros. Pode colocar aqui a observação que, nesse caso, a relatividade restrita está tendo um efeito de menos 2,5 vezes 10 a menos 10 segundos, e a relatividade geral está tendo um efeito de mais 2,5 vezes 10 a menos 10 segundos. E a segunda pergunta que ele faz, ainda dentro do item B, é qual é o período da órbita nessa situação. O exercício disse pra gente lá no começo, aí já deu tempo até de esquecer, que quando o raio de órbita é 27 mil quilômetros, o período dessa órbita vai ser de 12 horas. E a gente sabe que período ao quadrado sobre raio ao cubo é igual ao outro período ao quadrado dividido pelo outro raio ao cubo. Então, quando o período é de 12 horas, o raio é de 27 mil quilômetros. Quando o raio é de 9 mil quilômetros, que é essa distância aqui que a gente achou, a gente agora procura qual vai ser o período T. Eu vou colocar quem está ao quadrado na esquerda e quem está ao cubo na direita, para simplificar a nossa conta. Então, a gente vai ter 9 vezes 10 ao cubo, dividido por 27 vezes 10 ao cubo, é igual a t ao quadrado sobre 12 ao quadrado. Como o numerador e o denominador estão ao cubo, eu posso juntar toda a fração ao cubo. Então, a gente vai ter 9 vezes 10 ao cubo, dividido por 27 vezes 10 ao cubo. Tudo isso está ao cubo. Isso é igual a t ao quadrado sobre 12 ao quadrado, que é 144. Vamos simplificar a fração antes de fazer conta. Dá para cortar por 10 ao cubo, por 9 dá 1, por 9 dá 3. Então, 1 ao cubo é 1, 3 ao cubo é 9 vezes 3, que é 27. Isso é igual a t ao quadrado sobre 144. Esse 144 eu vou passar ali para a esquerda multiplicando. Então, a gente vai ter que 144 dividido por 27 é igual a t ao quadrado. 144 é 12 vezes 12. Então, a gente tem aqui 12 vezes 12 dividido por 27 é igual a t ao quadrado. E 27 é igual a 9 vezes 3. Então, 9 vezes 3 é igual a t ao quadrado. Então, eu posso simplificar ou eu posso tirar a raiz dos dois lados. Eu vou preferir simplificar, que aí depois não tem que racionalizar. Por 3 dá 1, por 3 dá 4. Então, t ao quadrado é 4 vezes 12 dividido por 9. Tirando a raiz, t vai ser raiz de 4 é 2, raiz de 12 dividido por raiz de 9, que é 3. Como 12 é 4 vezes 3, isso é 2 vezes 2, raiz de 3 sobre 3. Então, esse período é de 4, raiz de 3 sobre 3. Como o período anterior estava em horas, esse período também está em horas. Então, a outra resposta que foi pedida é esse período aqui.